Eu acho que eles se atrapalharam com o verde, eu acho. O verde foi decisivo. Eles não sabiam para quem passar a bola. Se era para os de verde com branco ou se era de verde com cinza. Aí eu acho que tá aí a decisão, entendeu? Aí o Vitão, na hora de dar o carrinho, quando ele foi ver que não era o parceiro dele, aí já era tarde. Aí... Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para um debate sobre os jogos de Grêmio e Inter e, consequentemente, fazer corneta. Eu sou o Gustavo, gremista, e vai mediar a resenha de hoje, junto comigo, o Raulito Rodrigues, o colorado Raulito Rodrigues. E aí, Raul? Beleza, pessoal? Estamos juntos aí. 31ª rodada. E conosco estão os colorados Alexandre e Doda, do Resiliência Colorada, canal co-irmão nosso, e o gremista Thiago. Também conosco estão os nossos parceiros, confere aí. Cages Comunicação, identidade visual, conteúdos para mídias sociais e sistemas web. Velho Chico, camisetas com a marca Reserva. Vidraçaria Santos, atende Vale dos Sinos e região metropolitana. Guri Nerd, canecas personalizadas. Bom, vamos começar falando de Inter, porque de uma rodada para outra, na rodada passada teve um placar inusitado, nessa rodada teve um resultado inusitado, né, Raulito? O Inter ainda tá focado na final da Libertadores, é por isso que tomou esses 4 do candidato ao rebaixamento. Ah, não, peraí. Acho que a final não é com o Inter, é Boca e Fluminense, né? Vamos lá. Tá contigo, Raul. Cala-te boca, né, pessoal? Não, cara, para mim não é surpresa nenhuma, né? Esse time do Internacional. Ou seja, assim, para mim, eu desde o início eu falei e perguntava para vocês, né? Qual era o campeonato realmente que o Inter estava a fim de disputar nesse campeonato brasileiro? E o Internacional demonstrou, né, que é o campeonato do limbo, né? Ou seja, ali do 16º ao 14º, 13º, que não te leva a nada, né? Simplesmente a nada. Então, assim, para mim é uma surpresa tu fazer 7 no Santos. Pô, mas o Santos também tá meio ruim pra caramba, né? Não desmerece fazer, né, isso aqui. Agora, tomar 4-3 do Curitiba em casa, nos seus domínios, para mim é a mesma coisa que tu perder por 1-0, 2-1. O que demonstra ali é um placar elástico, com gols de pênaltis, acho que foi 2 ou 3 pênaltis, né? Uma pessoa que é contratada, que dizem, que chamam, que é ilusória de técnico. Eu nunca vi, me apresente, olha, eu estou com 60 anos, e eu nunca vi um técnico esperar 21 minutos para tomar um gol para repor a zaga. Eu nunca vi isso, nem na várzea. E no Inter a gente assistiu isso. Era 22 minutos, 1-0 para o Curitiba. Aliás, o Curitiba já tinha feito um gol antes, que estava anulado, né? Estava impedido. E não adiantou. Ou seja, para nós, né, colorados, para mim, no caso, para o Raulito, o Inter está no momento onde que ele deve estar, porque ele iniciou o campeonato. A gente não tinha expectativa nenhuma, né? Eu sempre digo assim, ó, treina no Gauchão, foca na Libertadores e Copa do Brasil, aquilo que está mais próximo. O Campeonato Brasileiro está muito distante para o Internacional ainda, certo? E assim, ó, também não adiantou até muita coisa assim, porque a gente sempre fala, né, o co-irmão puxando lá na frente, né? E nem isso incentivou o Internacional, não incentivou o time, né, a equipe. Bem pelo contrário, a direção, mas fez contratações. A gente viu ontem o que é o Naubert, né, substituindo o René. Aí tu diz assim, a gente passou o ano todo, muitos aqui, criticando o René. Mas ontem o René demonstrou a falta que fez para o Inter ontem. E a falta que fez também a direção, né? Se Deus quiser, sai agora no final do ano. Não pode, cara. Não pode o torcedor colorado cometer uma burrice de 2 em 2 anos, a mesma burrice. Não pode, com todo respeito, cara.
Respeito quem vota, eu li, é democrático, mas não pode. Da nossa paixão futebolística, isso não pode. Tá? Então, assim, ontem nós não tínhamos. Não tem nem como fazer um recorte do Dalbert. Não tem, cara. Sabe? Não tem. Aí, seguinte, assim, aí tu vê algumas coisas no Inter, né? Como é que um técnico me consegue mexer num time, me tirando sempre o melhor da partida? O cara que hoje, claro, para mim isso aí é ilusório também, né? Mas já está sendo cogitado para ser chamado, convocado para a seleção brasileira. Pelo momento, até eu concordo, sabe? Mas pelo scratch, pelo que o time tem lá, a seleção brasileira, eu acho que o Alan Patrick deixa aqui no Inter que ele está bem, né? Mas eu digo assim, ó, o Inter, cara, o Inter consegue fazer uma proeza, tá? Nós vamos para a 31ª rodada, né, gurizada? O Inter consegue ter a quinta defesa mais vazada. Aí eu te pergunto assim, é para estar no lugar onde está, cara. O Inter está disputando para não ser rebaixado. Isso aí eu venho dizendo lá desde o início. Se vocês pegarem os programas, lá vocês vão se recordar. Eu falei, o campeonato do Inter. O Inter, não sei, em algum momento, ele destoou na Libertadores. Né? Aí, pô, até eu me iludi. Até eu vim aqui, botei lá um placar esdrúxulo, né? Mas assim, eu me iludi, né? Do Tiagão e Juca e Gustavo. Nos iludimos. Então eu digo assim, ó, o Inter, cara, para mim, né, cara, vai ter que fazer muita coisa ainda pelas 8 rodadas que faltam ainda. Sabe? Eu acho que o Inter tá assim, o campeonato do Inter é para não ser rebaixado. Aí eu já vou adiantando assim, até eu já passo a bola ali para os demais companheiros para também falar, e te digo assim, ó, o Inter, o ano que vem, ou ele ganha, ou ele ganha, ou ele ganha. Porque ele vai ter que montar um time, abre mão do gauchão, cara, treina no gauchão, sabe? Desmerece o gauchão e vai treinar para a Copa do Brasil e disputar o Campeonato Brasileiro. O Inter não vai disputar Sul-Americano, o Inter não vai disputar Libertadores, vai ter que fazer 100% daqui para frente, cara, e contar que alguém ainda caia, quebre ali, que o Fluminense seja campeão, que abra uma vaga, né? Que eu acho que não vai acontecer isso aí, né? Então eu pergunto para vocês agora, gurizada. Começo pelo o Doda. Aonde o Inter pode chegar? Olha, teria uns 2 palavrões, mas né, para onde pode chegar, mas não vamos falar, né? Vamos manter o nível que tá bacana aqui, né? Fazendo uma homenagem, né, a essa bela camisa do Inter Verde, né? Que aí já começou errando, já erramos aí, né? Óbvio que não vai influenciar, mas eu acho que tem uma influência assim, ó. Parecia que tava festa, né? Jogo festivo, né? Vamos estrear uma nova camiseta. Curitiba tá morto já, então podemos estrear essa camisa que nós vamos ganhar. Jogar contra um time de verde ainda e jogar de verde. O timing do marketing foi algo maravilhoso. Achei incrível mesmo. Essa camisa tem que estar R$99 hoje no máximo, mas beleza. Começa pelo Vitão. Pô, tu tem todo um tempo de jogo, né? Tu vai ter no mínimo uns 90, porque vai ter acréscimo dos 2 tempos. Vai ter um VAR ali. Tu tinha um jogo inteiro ainda. Mas ele foi sujeito homem. Ele foi, deu cara a tapa, foi lá no microfone, não, eu errei, a culpa é minha, e isso aí eu acho que é um ponto a ser valorizado, porque mostra que é um cara que tem noção do que está acontecendo. Eu achei bacana. Personalidade. Exatamente, eu achei bem bacana. O Dalbert. Era a chance dele conseguir uma renovação, porque o René vai ficar um mês fora. O René não volta mais. Vai ficar um mês fora, saiu hoje a notícia. Era a chance dele começar a galgar passos ali para renovar para o ano que vem. Era a chance dele, jogando em casa, tranquilo. Ele não acertou nada. Foi um absurdo que ele fez. Horrível. O lance do Johnny ter sido recuado, eu tentei entender. Eu ainda consegui fazer esse exercício. Tem uma boa estatura, está vivendo um bom momento, uma saída de bola para ainda tentar propor o jogo. Mas a gente sabe que não é assim.
A leitura de jogo, antes, tu via que não... Sem um cara da posição mesmo ali, ia ficar complicado. Falhou o Tchatcho, falhou em não ter colocado o Igor Gomes numa vez ali, botar um zagueiro realmente da posição, rateou. Tem coisas que eu escutei ontem no Beira-Rio que eu fico assim, gente, eu fico apavorado. Teve uma situação bacana, mais ali eu posso contar, em relação ao canal aqui do Granal Corneta. Mas ontem eu consegui ver um torcedor falando, torcedor com aspas, né? Que o Alan Patrick some nesses jogos e não tem que ficar para 2024. Eu não consigo entender o que esse cara merece. Eu não tenho curso para lidar com esse tipo de pessoa. Porque não pode conhecer futebol, não pode entender sequer de futebol falar isso aí. Pode reclamar do Alan Patrick. Não jogou nada. Beleza, ok, isso é uma outra coisa. Agora, falar uma coisa dessa, eu fiquei olhando assim, não pode ser real, né? Valência não pode perder tanto gol. Meu Deus do céu. Ele faz, ok. É um cara que precisa de muita criação. Vai ter que criar umas 8 oportunidades. Ele vai errar 6 e vai fazer 2. Só que, claro, aí tem que ver a zaga, todo esse contexto, né? Mas que nem o Raul falou, se não me engano é a quarta, quinta pior defesa. E eu acho que é parelho com o Grêmio, porque o Grêmio tomou também 45, 46 gols também. Tá bem complicado. Só que o Grêmio faz gol. Simples. Não dá. Eu não me lembro. Colorado, me ajude. Talvez, eu não sei se 2016, aquele lindo ano para os azuis, a gente perdeu tanto em casa. A gente empatou mais do que... A gente deve ter umas 5, 6 derrotas em casa esse ano. É muita... Eu tô me lixando para foco de Libertadores. Mesmo focando em Libertadores, não pode perder em casa. Não pode. É muita derrota em casa. Então o Inter realmente merece. Eu não quero G6, eu não quero Sul-Americana. O que o Raul falou, eu sou assim, eu assino 101%. Eu já acho que a dupla Grenal tem que entrar em cada lado, numa semifinal de gauchão. Deixa o pessoal do interior jogar e vamos, cada um do lado. Ou então bota que nem o Atlético Paranaense, tá ganhando aí Sul-Americana, chegando em final de Copa do Brasil e ganhando da gente, chegando em acho que final de Libertadores também. Bota o Sub-15, ou chama o Sênior. Chama o Fabiano, chama o Christian. Tem uns caras que ainda pode jogar um futebolzinho, Daniel Carvalho, chama o Sênior para jogar o gauchão. E foca na Copa do Brasil no Brasileiro. E aí, mais uma vez, concordando bastante com o Raul. É ganhar ou ganhar. Claro, a gente já vem desde que a gente voltou da Série B. Mas esse ano agora desmontou o time, mandou gente embora. Agora esse ano vai. Não tem mais isso aí, cara. Acabou, chegou, cara. Porque se tiver só Copa do Brasil e Brasileiro, que é o que eu quero que aconteça, cara, aí tu tem uma obrigação, tu tem que entrar como favorito. Talvez favorito é a palavra meio forte. Mas tu tem muita obrigação, porque tu só vai ter isso para fazer. Não vai ter mais nada para fazer. Então, cara, é uma sequência de coisas assim. O jogo já começa daquele primeira bola que o Arangues pega. O Arangues não é de rapace de 2 metros. O Dalber erra. O Arangues, o primeiro passe ele tocou para fora. O segundo passe ele deu um lançamento absurdo. Tu já começa a ver que, né? Aí, cara, aí eu me lembro dos caras falando que o PH era melhor e mais importante que o Wanderson. Não, só pode estar de brincadeira. O PH é um jogador médio para a Série B. Ele é extremamente comum. E incrível que foi depois que ele renovou. Mas isso é coisa da minha cabeça. É que nem eu achar que camisa cinza e verde é as cores do Inter. É coisa da minha cabeça. Eu que estou enlouquecendo. Pelo amor de Deus. Um senhor ontem perguntando para mim quem era o Inter, cara. Isso aí não existe, cara. Não existe. Eu falei, senhor, eu acho que é o cinza com verde. Mas o Curitiba, Curitiba tá com a original, branca com as faixas verdes ali. Então o outro é o Inter. Exatamente, o outro é o Inter. Ele, meu Deus, se meu pai fosse vivo, eu dou graças a Deus que o meu já foi e não viu isso. Eu fui obrigado a falar isso para ele. Porque, cara, é um absurdo. É um absurdo. Umas coisas que não tem cabimento. Mas quarta-feira a gente vai estar lá de novo, né, Juca? A gente é doente, né? A gente tem uns problemas, né? Só para ilustrar a tua fala, Doda, o Grêmio fez 50 gols, exatamente 50 gols, e sofreu 40. Não, perdão. 45. 45. O Inter
O Inter fez 35 e tomou 38. Tá com saldo negativo. Mas assim, ó, o que eu ia, agora que o Raul tá fazendo um parênteses aí, eu peguei isso agora também, e o que me chama a atenção é que a dupla só perde pros times do Z4 e um ou outro que tá fora do Z4 ali. É o Fluminense, que tomou mais gol que o Inter, tomou 40, o Inter tomou 38, né? Uhum. E o Corinthians tomou 37, perto ali da marca do Inter. O restante. O Bahia tá fora do Z4 e o Santos estão fora do Z4, os dois. Momentaneamente fora do Z4, né? Não sei. Mas cada um tomou. Eles estão fora do Z4, mas tomaram mais gols que nós. A situação da dupla Grenal, o sistema defensivo de ambos permitiu uma coisa dessas. Aí tu pega times assim, o Botafogo tomou 19 gols. Aí tu pega Palmeiras. o Palmeiras 24, o Bragantino 26, menos de 30, menos de 25. No Menos caso, de um gol por rodada. Menos de um gol. exatamente, menos de um gol por rodada. Estamos na 31ª. Claro, o Botafogo tem uma rodada a menos, mas não importa. É menos de um gol por rodada. E a gente tá tomando gol o tempo inteiro. Não, é incrível. É muito incrível isso. E aí, Vai, Juca. vai, Juquinha. Que capacidade tem o Internacional de se complicar, se autocomplicar. É impressionante. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa, cara. Sempre nesses momentos, né? Um caminho fácil, né? Uma batalha praticamente ganha. O próprio Curitiba já se autoproclamando rebaixado, uma entrevista do treinador antes da partida, ou na véspera, dizendo que praticamente estava rebaixado. Né? Quer dizer, uma derrota já anunciada do outro lado. O Inter vindo de uma goleada espetacular contra o Santos, depois uma boa partida contra o Vasco em São Januário, né? Ou seja, um jogo à feição, né? Um Beira-Rio com um bom público, e o Inter se autocomplicou. Complicou um jogo fácil. Né? A gente pode falar, normalmente quando essas coisas como ontem acontecem, via de regra é multifatorial. Agora, tudo começa com o erro do Vitão. Né? Eu não quero adjetivar o jogador aqui, mas pouco inteligente. É o mínimo que eu posso dizer. Ora, por favor, uma bola daquelas, Raulito. Deixa o Curitiba fazer o gol. Primeiro, tu não tem certeza que o cara vai fazer, que o atacante vai fazer o gol. Nós estamos falando de um clube que está quase rebaixado. O cara, no desespero, dá um balão, bota para fora do Beira-Rio. Né? Não tinha nem entrado na área ainda. Né? Deixa o cara chutar. Se fizer o gol, se o jogador é inteligente, eu tenho todo o jogo para fazer o 2-1 com 11. Né? Mas não, ele foi tentar bloquear o jogador daquela forma que ele mesmo na entrevista disse, não, eu fui justamente expulso, porque aquilo não pode fazer, ele foi pouco inteligente. E ali desencadeou toda aquela tarde terrorosa do Inter ontem. Né? Tudo partiu dali, porque depois a gente até pode questionar. Eu, num primeiro momento, eu entendi. O Kudê não vai mexer na sua estrutura de ataque, vai tentar ganhar o jogo dessa forma, e fez uma linha de 3 lá atrás. Só que não deu certo. E aí os caras saíram na frente. Quando ele foi corrigir, já era tarde. E o time desencaixou e nunca mais conseguiu se aprumar dentro de campo, né? Aquele monte de pênalti. Enfim, eu acho, o Inter hoje emitiu uma nota para a CBF, né? Essas notas que nunca dão em nada, mas eu acho que mais para desviar o foco, porque eu não vi grandes erros de arbitragem ontem. Vocês podem até me contestarem, mas eu não vi. A expulsão é bem expulso, porque o VAR sinalizou que não estava impedido. Se não estava impedido, segue a jogada, falta expulsão. Os pênaltis foram pênaltis, né? E o Inter teve 2 pênaltis a seu favor, né? Mas tudo começa com o Vitão ali. Foi muito pouco inteligente o jogador. Aliás, eu já falei em algum programa, Vitão não pode ser unanimidade.
Unanimidade é o mercado. Unanimidade é o Jeromel, é o Kahneman. Agora o Vitão não é unanimidade. O Inter tem que revisar isso aí, né? Essas coisas estão passando e não se dão conta. É um zagueiro frágil. Falhou contra o Fluminense no Beira-Rio, o primeiro gol ele erra o bote. Falhou contra o Vasco em São Januário, ele erra a cabeceada. Sempre erra. Então, assim, ó, não é unanimidade. Não é unanimidade. Né? O Dalbert, que vocês falaram, eu prefiro ver o Dalbert, faça-se justiça ao jogador, com uma pré-temporada. Tá? Porque ele estava 1 ano e meio sem jogar. Ontem ele foi desastroso, foi comprometedor, dentro de um sistema que não funcionava, é bem verdade. Ele não foi um lobo solitário, né? Ninguém estava funcionando. Até o próprio Arangue estava mal ontem. Mas eu quero ver uma pré-temporada desse jogador, porque eu vi a estreia dele contra o Atlético Paranaense, eu digo, opa, apareceu um lateral esquerdo, tem valências aqui, tem força, tem velocidade, é ofensivo. Então vamos aguardar, às vezes a gente se precipita, mas realmente ontem ele foi desastroso, né? Mas o maior desastre de ontem, chama-se departamento ou diretoria, não sei, de marketing do Internacional. Casa no Beira-Rio, no seu próprio estádio, contra um time de verde e preto, estrear aquela camisa horrorosa, é bem verdade, questão do meio ambiente, tudo bem, é um tema do momento, é importante, mas joga com essa camisa em São Januário, cara. Joga com essa camisa em São Januário. Isso aí é um erro estratégico, assim, por favor. Como diz o Duda, e o cara do lado do Duda lá, que daqui a pouco faz 4 meses que não vai no estádio. Quem é o Inter aí? Fazia 12 que ele não ia, um senhor. Mas só pega um gancho rapidinho atrás ali. Eu acho que o único erro, assim, que eu achei, que pra mim foi um baita erro, aí volta do juiz, que aí eu acho que volta a situação que não existe critério, que a arbitragem brasileira beira o ridículo, bem menos que isso, para não falar um palavrão. Claro. Se tivesse critério, o cara teria sido expulso no lance do Arangues. O cara chegou acima da linha da bola. E foi um cara que participou do gol. Exato. Não, o Então, lance do Arangues era para expulsão. É um juiz atrapalhado, é um juiz fraco, com mais ou menos com uma média da arbitragem do futebol brasileiro, né? Que a CBF insiste em não remunerar bem os árbitros, né? Provavelmente aquele árbitro de ontem, hoje, deva estar trabalhando numa outra atividade, porque ele não consegue se sustentar com o que a CBF lhe oferece. Então, é natural que sejam desqualificados. A cara do Gustavo, que nojo. Gustavo tá nojenta, cara. Fica difícil. Para não deixar... O episódio tá muito pesado hoje. Tá muito pesado. Para não deixar por isso passar que o Duda batido, não para de beber, né? Eu tô aqui só nos gole. Azar. Para não deixar passar batido, hein? O goleiro tá mal. O goleiro do Inter está mal. Vem falhando. Falhou no Grenal, falhou ontem. O goleiro do Inter não está bem. Há quem diga que... A gente não sabe nada, né? Porque agora, perto da eleição, se tiver alguma notícia ruim, eles não vão... A notícia não chega para nós, mas há quem diga que ainda é consequência daquela lesão na costela. Pode ser. Mas o goleiro tá mal, o goleiro tá muito mal, né? Então, esse realmente foi uma tarde para ser esquecida, uma tarde desastrosa. O Inter conseguiu se complicar num caminho muito fácil, era muito fácil aquele jogo. Bom, eu quero também ouvir, né, o Thiagão e o Gustavo aí sobre o Inter também, né? Porque depois eles vão nos perguntar sobre o Grêmio, né? Então, já emenda aí, Gustavo. Não, Thiago, faz as honras. Começa aí. Não, acho que... Vai lá, Thiagão. Sem palavras, Gustavo. Acho que não, acho que já... Tu acha que eu preciso falar mais alguma coisa? Tá muito de pesado. tudo isso? Tá muito pesado. Pois é que eu chego a estar com pena do time do co-irmão, não quero falar mal deles. Não, eu tô me sentindo até, assim, ó, olha, realmente constrangido de querer falar alguma coisa sobre o Inter. Não, acho que o melhor é não fazer nenhum comentário, não quero tecer nenhum comentário, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas, eu posso fazer algumas perguntas? Com certeza. Tá, vamos lá. Pensando hipoteticamente aqui, né?
pessoal falando que não, vamos largar o gauchão de mão, vamos concentrar na Copa do Brasil, no Brasileirão. Hipoteticamente pensando que se vão perder o gauchão e não ganhar nada ano que vem, o que a torcida vai dizer? É a mesma coisa que vai estar acontecendo há quantos anos? 5, 6 anos? É, Não ganha eu nada. Ah, não, mas esse ano tu focou na Libertadores. Esse não, ano tu, entendeu? Tu tinha foco. Mas aí vão chegar lá no final do ano que vem e dizer, o único campeonato que a gente tinha para ganhar, tocaram fora, ficaram só treinando. Não Mas sei eu vou se é dizer que assim. o foco na Libertadores se deu muito mais depois do primeiro jogo do River, contra o River lá. Contra o Porque a River. gente estava eliminado. Não ia existir o Internacional. Sim. E a gente jogou bem, dentro do possível, e voltamos vivos. Aí o foco virou. Porque, cara, tanto é que no... E tá, Mas e aí eu onde pergunto vocês pro- estavam na tabela, então, nesse momento? Isso, essa era a pergunta, Gustavo. Exatamente essa era a eu pergunta. não me engano, 11º ou 12º. Aonde vocês estão hoje? Sim, mas então não foi se criar. Mas aí tu tá me dizendo que tu tava focando no Brasileirão e tu tava em 11º. Porque o time é insuficiente. O elenco é insuficiente. Tudo bem, tem a campanha do Mano. Tem isso aí também. Tem a campanha do Mano. Não ajudou. Esse dado que tu colocou aí, Doda, antes, de derrotas dentro de casa nessa temporada, é bastante preocupante, né? Porque a corneta é grande quando o Grêmio perde, mas o Grêmio perdeu Sim. pro Botafogo e pro Atlético Paranaense em casa. Só. Ok? G4. Os dois. Exatamente. E o Grêmio sempre brigando desde o início do Campeonato Brasileiro, mesmo disputando aos trancos e barrancos a Copa do Brasil até as semifinais, sempre brigando no topo. Então claro, algumas pessoas vão dizer que vocês conseguiram essa façanha dentro do Brasileirão jogando a Copa do Brasil ao mesmo tempo, porque muitos estavam preocupados com a Copa do Brasil e com a Libertadores ao mesmo tempo Sim. que o Campeonato Brasileiro. Eu não descarto isso. Não descarto, acho que isso favoreceu. Mas eu acho que não é só isso. A gente tem que jogar um campeonato e não esquecer do outro. E isso não acontece só com o Inter. Aconteceu já com o Fortaleza, né, no ano passado, se não me engano, que teve que recuperar, quase foi rebaixado, quase entrou aliás, ele chegou a entrar no Z4, mas conseguiu sair, conseguiu se recuperar, né? E tava jogando Libertadores, eu acho, também, o ano passado. Então, isso acontece, isso faz parte, mas a gente tem que aprender a jogar, a gente tem que ter elenco também para isso. Eu sei que os clubes têm essa dificuldade aqui, tanto o Inter como o Grêmio, né? A história do elenco curto não é só do Grêmio. O elenco do Grêmio, além de curto, é comum. Só que tem um as mundial. Vocês têm exatamente, tem um jogador completamente diferente. Diferenciado. Inclusive, eu lembrei de algumas coisas que alguns gremistas me disseram no início do ano, assim, a gente tem esse bando de jogadores aí, aquele extraterrestre ali, né? Sim. Que o cara que era o Soares. Então, vocês, eu até acho que vocês individualmente têm mais qualidade em setores que nós não temos. Com No certeza. meio de campo, por exemplo, né? Que eu acho que o Arangues, o Alan Patrick, o Maurício, quem mais ali? Meio que se encaixou. O Johnny deu uma recuperada na teoria. O Johnny, exatamente. O Bruno Henrique para banco não é um cara desprezível, não é um Pois é. belo gol ontem. Então não era para estar nessa situação. Acho que o foco da Libertadores, alguns também diziam, o Inter não tá... o foco na Libertadores não justifica essa posição no Brasileiro. Tem mais coisa, tem mais coisa, tem mais coisa. E eu tô começando a acreditar que sim. Claro. Para causar, agora que tu me fez assim, que tu citou algumas peças, não, tu não gosta muito desse termo, alguns jogadores em relação a do Grêmio, né? E se o Renato fosse treinador do Inter com esse time? É possível que ele tivesse melhor resultado, né? O meio de campo é fundamental pro estilo de jogo do Renato. O Renato teve que trocar de estilo 2 ou 3 vezes ao longo do ano. Algumas vezes funcionou essa troca, outras vezes não funcionou, foi um desastre, né? Aí cito o jogo contra o Palmeiras e aquele jogo do primeiro turno também. Os dois do primeiro turno contra o Palmeiras e contra o Flamengo. O Renato tentou mudar o esquema para se proteger e não conseguiu, botando 3 zagueiros, indo naquele 3-5-2. 3-5-2. 3-5-2,
né? Que protege, em tese é para proteger mais e é mais retranqueiro, né? 3-4-5 é o esquema que o Corinthians usa, que é os 11 mais o de amarelo dentro de campo ali. É o esquema do Corinthians, com o juiz junto. Só para causar, pegando esse gancho pro Marcos ficar bem enlouquecido. Bacana o que o Raul trouxe. E se fosse, no caso, o Renato, né? E se o meu 9 fosse o Soares? Isso faz toda a diferença. Eu fui assistir o jogo. Já vou puxar o assunto do Grêmio, tá, Raul? Beleza. Eu fui pro jogo contra o Flamengo com o Uber que era colorado. Mais moderado, até porque ele não ia falar mal ali do meu time me levando pro jogo, né? Sendo que eu ia avaliar ele, né? Mas não, muito moderado. E a gente chegou a consensos em várias coisas, inclusive essa, né? Ele não chegou a falar o que o Raul falou, se o Renato treinasse esse time do Inter, teria um outro resultado. Ele falou isso que tu falou agora, Doda. Ele disse, o Inter chupou bala e não comprou o Soares, não topou o acordo com o Soares, o Soares foi oferecido ao Inter. Não sei se antes ou depois da primeira proposta que o Grêmio fez, não sei, mas o Soares chegou a ser oferecido ao Inter. E ele disse, se nós tivéssemos o Soares com esse elenco que a gente tem agora, estaríamos numa posição melhor e talvez tivéssemos na final da Libertadores. Eu disse, eu acho que isso realmente faz a diferença, porque o Ener, ele perde gols e tal, mas ele é um jogador diferenciado e desde que ele chegou, tá fazendo a diferença no Inter. Eu não gosto quando ele entra, eu não gosto quando ele joga, porque eu sei que ele vai ter várias tentativas, ele vai perder muito, mas ele vai fazer e ele tem feito um gol por jogo. Então é isso. Acho que demorou muito para vocês terem alguém como o Ener. E aí e tem o atraso. O ano passado o Inter passou por uma situação dessa também. Se atrasou muito e empatava com o Avaí em casa. Mas era o vice no Brasileiro. Era o vice, mas jogava contra o Criciúma apertado. Não, Criciúma não. Chapecoense. Pegamos Chapecoense. Criciúma era a gente, lamentavelmente. Por quê? Por estar na B, né? Lamentavelmente. Alguma coisinha eu tenho que tirar de vocês, depois da vida. O que a gente viu, assim, com relação às duas últimas rodadas? A gente tava... as pessoas estavam dando a gente como mortos, né, Thiago? A gente tava morto. Sim. Eu tava indo pro jogo... ainda conduzido por um colorado no Uber, eu tava indo pra um velório. Hoje, assim, eu tô indo só pelos meus amigos. Eu disse pra ele, só pelos meus amigos, uma amiga passou a tarde me enchendo o saco, eu peguei um ingresso com outro amigo e aí fui pro estádio. E aí, meus parabéns, que coragem, cara, que coragem. Exatamente, o ânimo, claro que quando a gente vai pro estádio, no fundo a gente acredita, né? E eu tava acreditando em alguma coisa, sabe? Mas eu desci do Uber e eu disse, tomara que pelo menos um empate aqui. Né? Sim. E eu ganhei uma graninha, tava 1-0 Flamengo, mas esse joguinho tá com cara que eles vão fazer, ai meu Deus, não custa nada, né? Não custa nada, vamos botar cinquinho. Sorri no final. Opa, aí tricolor. Pois é, mas aí é que mora a imortalidade do Grêmio. Olha aí o Criciúma. O Criciúma empatou na arena com a gente empatou com eles. Foi um jogo Gustavo, continua a tua tese aí, tua explanação, mas eu só vou te fazer uma pergunta, mas que cabe para ti continuar sobre o jogo do Flamengo que eu vi. Quem é o treinador do Flamengo? Adenor. Pois é o Tite. É só isso que eu queria saber. Pode continuar. Então tá, vamos entrar nisso. Bom, mas com relação ao Grêmio, eu não tenho nada a ver com o treinador do Flamengo. Quero saber dele. Com relação ao Grêmio, é nesses jogos assim que o Grêmio demonstra o que tá na história com relação à imortalidade. Por isso que é imortal tricolor. Essa história de... Tem aqui terra arrasada aqui. Que não tem terra arrasada. Que não tem crise. Essa história de matar o imortal de novo, não entendem a história do Grêmio. Não. Mas assim, não sabem bem como é que funciona. A gente
jogou contra um Flamengo que veio com a pretensão de nos golear, sem dúvida alguma. O espaço da torcida rival estava lotado como se fosse Grenal, né? Só o Inter lota aquele espaço lá. A gente não vê outros clubes lotarem aquele espaço, talvez em final de campeonato, talvez a gente não passou por uma final com o estádio aberto ao público. A última final de Nacional foi na Copa do Brasil em 2020, 2021, e tava fechado, né, ainda. Então, cara, a gente passou por um momento em que nem o torcedor já estava acreditando mais que pudesse obter uma vaga na pré-Libertadores. E a gente, das 2 últimas rodadas para cá, a gente já está acreditando que não é nem pré-Libertadores, está acreditando que pode sim conseguir uma vaga no G4 ou no G5, que poderia dar uma vaga direta na Libertadores, dependendo do Fluminense agora, e que posição ele vai terminar o Campeonato Brasileiro. Se ganhar a Libertadores, claro. Então, o Grêmio se diferenciou muito mais agora, eu acho que até pro centro do país, que falando agora, pegou, porque ganha do Flamengo, né? A gente sabe o peso. E por mais que seja o América, mas um jogo chato, uma loucurada. Vem de 2 vitórias, tendo que reverter placar. Isso aí dá um estofo, os caras tão ligados, os caras tão propensos a chegar. O Grêmio não ganhava fora de casa 10 partidas, eu acho, 10 ou 11. E a gurizada do Grêmio tá não fazendo foi a uma partida brilhante contra o América. Não foi, porque nós aqui, no jogo do primeiro turno, nós metemos 3 no América. Foi 3-1, se não me engano, o placar. Ou 4-1, não me lembro agora. Terei que consultar. Mas foi um jogo mais tranquilo aqui. O que mudou? Quem é que estava na escalação no primeiro turno? Do jogo do primeiro turno? Eu acredito no Bitelo, né? O Bitelo tem feito muita falta pro Grêmio. Alguns não davam nada pelo Bitelo. Ele também tinha momentos que ele caía de rendimento, mas ele se apresentava, ele estava logo abaixo do Soares. Logo abaixo não, né? Ele estava bem abaixo, mas logo adiante ali, entendeu? O melhor Cristaldo era junto com o Bitelo, eu acho. Isso, o melhor Cristaldo. Exatamente. Claro. Exatamente, claro. O melhor Cristaldo apareceu quando o Bitelo ainda estava. 2 rodadas aí, quando voltou o PP, o Bitelo estava. Foram 2 rodadas que o Cristaldo soube servir melhor ao nosso centroavante ali. E aí me bota o Galdino no lugar, daí querem nivelar. Aí não tem como, né? Aí não tem como. Não tem como nivelar, só um pouquinho. Não valoriza. É um jogador esforçado, olha. Parabéns, ele é gremistão e tudo, mas olha, com todo respeito, não tem condição. Ele serve ali pro grupo ali, de repente pro gauchão, quando vem, ele começa bem e tudo. Para só o churrasco, né? Para só o churrasco. É só o churrasco. Ficar ali na beira do campo cansando Gatorade pro pessoal ali. Legal, mas que olha. Não tem como, cara. Com todo respeito. Me desculpa. Goleador do Tombense. Poxa, cara. Tombense aqui, o UFC Lomba do Sabão aqui, bate o Tombense, cara. Só um pouquinho, não tem como. O Grêmio ganhando da Chapecoense. Pode ver, tristeza. O Grêmio tem um jogador ali que eu acho que o Renato já se deu conta. Este é enganador. Aquele que saiu jogando contra o Flamengo do centroavante, que vem com a grife da Itália. JP Galvão. JP Galvão. O Renato não é bobo. Por isso que eu digo, o treinador, ele tem que conhecer. Porque acho que esse JP Galvão aí já era. O Renato já viu que é enganador. Não joga nada. Absolutamente nada, né? Reserva do Ener. Pois é, reserva do Ener. Mas é que aí tu para pra pensar, o Ener é um bom jogador, né, cara? Então, de repente, tu não vai dizer porque é reserva do Ener que o cara é ruim. É porque o Ener é bom, né, cara? Entendeu? Ele jogava bem lá no Fenerbahçe. Mas aí eu disse, Chegou na Azul, na seleção italiana, né? Jogava na seleção italiana, quando ele jogava na Itália.
Também achei um E monte de aí crítica. não vai pra Copa duas vezes seguidas, né? Pra te ver o vídeo. Eu queria dizer, tá explicado porque ficaram fora, né? Faz uns 10 anos que eles não vão pra Era Copa. ele e o Tolói na zaga. Aí tá dando Ah. coisa errada. Mas, aí não Alexandre, tu colocou no grupo durante a semana que tem uma tese sobre o Tite e tal. Eu coloquei lá um relatório lá que algum desses produtores de conteúdo sobre futebol fez sobre o Tite, as derrotas e quantas derrotas ele teve. Foram poucas derrotas nesse período aí em que ele ficou na seleção, né? Mas, enfim, tiveram derrotas que foram decisivas, né? Totalmente nos tirando de duas Copas, né? Tirando vocês, eu não. Copa, cara. Seleção brasileira. Tirando vocês. Eu considero o Tite um treinador, até a sua passagem pelo Corinthians, um muito bom treinador. No Grêmio ele foi muito bem e ele protagonizou, implementou um 3-5-2 mágico no Grêmio. Mágico. Foi. Serviu de referência aí para muitos outros treinadores. E quando ele treinou o Inter e foi campeão na Sul-Americana, foi um dos melhores times do Inter que eu vi jogar. E tinha o dedo dele ali. Quando o Tite era um treinador brasileiro e era humilde. Depois que o Tite se autoproclamou europeu, conceitos modernos, etc., etc., na minha opinião, subiu para a cabeça e ele se perdeu e ele abandonou aqueles conceitos bons que ele tinha de futebol e ele tentou colocar em prática outros e nunca mais se achou. Ele teve uma crise de identidade, né? Cara, olha, sinceramente, o treinador da seleção brasileira ser treinador da seleção brasileira deve ser uma das melhores profissões do mundo, né? Porque você é colocado à prova a cada 4 anos, né? Os amistosos da seleção brasileira, via de regra, contra Guatemala, Vietnã, Austrália, Nova Guiné, né? E as eliminatórias da Copa do Mundo é um gauchão com grife, né? É um gauchão com grife, tirando o Brasil e a Argentina. Então, o treinador tem a obrigação de ser... E o Uruguai, claro, é bem verdade. Claro que eu tô fazendo aqui uma figura, mas as eliminatórias da Copa do Mundo, elas estão aí, nós estamos vendo, né? São muito fracas. E o Tite, quando foi colocado à prova contra 2 seleções médias, ele fracassou. A Bélgica, todos nós sabíamos que vinha em ascensão, quem eram os seus principais jogadores, né? Naquela Copa, eu acho que o Tite não tinha uma mão de obra muito qualificada, né? Mas ele se atrapalhou naquela Copa, ele insistiu com jogadores lesionados e não mudou. E nessa última Copa, na D22, sim, ele, na minha opinião, ele tinha jogadores diferenciados para fazer a diferença. Mas ele se atrapalha, arma mal o time, deixa o time sem meio de campo, joga com 5, 6 atacantes, perdeu para a Croácia com 3 jogadores com quase 39 anos de idade, que ditaram o ritmo do jogo, e ele tira o único, talvez, o jogador mais pronto, mais acabado e letal que a gente tem, que é o Neymar. Olha que eu não gosto do Neymar, hein, como fora de campo, mas era o único jogador, e ele tira e traz o Neymar para o meio de campo. Então eu acho que o Tite, como técnico da seleção brasileira, foi muito mal. E eu acho que ele não se recupera mais, viu? Porque eu percebo ele todo atrapalhado, né? Aqui contra o Flamengo, contra o Grêmio, ele... Ora, você deixar Everton Ribeiro e Gabigol no banco... Eu vejo assim do Tite duas coisinhas, uma coisinha, né? Que ele abandonou suas próprias convicções, né? Exato. Agora se perdeu, né? Fosse categórico. E uma coisa assim, que aí, claro, é uma questão pessoal minha, que eu não suportava, era aquelas entrevistas dele ao final do jogo, endeusado pela imprensa, as perguntinhas papai e mamãe, e ele com aqueles dedinhos dando palestra, assim, tipo, eu sou o cara que mais entende de futebol. Eu ficava extremamente irritado com aquilo, sabe? E não me enganava com aquilo, porque eu via um mau trabalho na seleção brasileira.
O Tite que por aqui triunfou no Inter e no Grêmio não é mais esse Tite de hoje. Olha só, independente do Tite no comando do Flamengo, nesse jogo aí, acho que ele vinha de 2 vitórias, né? Sim. E o Flamengo estava embalado, né? Tava embalado. Então, alguns torcedores saíram da arena dizendo que a gente tinha tirado, aliás, que a gente tinha dado o título pro Botafogo, né, naquele jogo ali, porque se o Flamengo ganhasse aquele jogo ali, ele ia chegar mais perto, né, ia diminuir a diferença que hoje está de 7, se não me engano, pro segundo ia ser 6, e embalado, né, talvez pudesse buscar, foi o que sobrou pro Flamengo, o Campeonato Brasileiro, não ganhou o estadual esse ano, né, caiu na Libertadores, na Copa do Brasil, então tá complicada a vida deles, mas assim, independente do Tite, independente da pressão em cima do Flamengo, desse elenco maravilhoso, porque é impressionante, né, quando o Tite substituía, a gente trocava por uns jogadores que nada a ver, né? Que a gente não. Os caras da base estão entrando e resolveram, né? Sim. Os caras tá louco, né? Então independente disso, acho que o Renato fez uma boa partida. Acho que o Renato fez uma boa partida. Acho que os nossos jogadores. Teve uma entrega do Cristaldo, aliás. Teve uma entrega maior do Cristaldo aí, né? E no último jogo também o Cristaldo jogou melhor. Embora o Grêmio não tenha tido, como eu disse, contra o América uma partida brilhante, mas contra o Flamengo, se repararem, até os 40 minutos a gente estava conseguindo controlar eles. Sim. Aquele gol que a gente toma do Cebolinha, começa lá no nosso sistema defensivo ali, o Jeromel infelizmente perde aquela bola ali, na dividida ali, e o Cebolinha com aquele talento que ele tem, né? Ele varre todo mundo. É verdade. Então, teria... Por exemplo, o Grêmio tá tomando muito gol. Exemplo. Aquele segundo gol do Flamengo não era para ter tomado, de bola parada. Né? Sim. Nem me lembro. A gente tá tomando gol assim o tempo inteiro. Sabe? É isso que preocupa. O Grando não é um mau goleiro. Até acho que graças a ele a gente não tomou mais gols em alguns jogos. O problema, eu repito, é o sistema defensivo. O Grando não é a solução. Eu acho que pro ano que vem o Grêmio tem que começar a colocar o Kaique, porque assim, ó... E um volante, urgente. Exatamente. Volante para proteger a área. E um volante para proteger a área, porque Jeromel e Kahneman não conseguem trabalhar muito expostos. Eles não têm mais o vigor que tinham quando estavam em alto nível. Eles continuam jogando bem. A gente continua confiando neles. E se vocês assistirem um jogo do Grêmio, vocês percebem que há talento, muito talento ainda no Jeromel. E o Kahneman, eu sei que os colorados não curtem por causa do estilo dele e tudo mais, mas ele consegue manter. O problema é a exposição. Eles têm que resolver tudo. O Kahneman tem que correr para um lado e para o outro e tomar cartão o tempo todo por causa disso. Aí não dá. Né? Não vai? Exatamente. Eu não sei aqui se o Gustavo se lembra, mas o Juca lembra. A comparação Anchieta e Kahneman. Juca. Não, mas eu acho que eles têm estilos. O Anchieta me parecia ser um jogador mais clássico. Isso, Refinado. É mais refinado, exatamente. Quem saía mais na caça, mas lógico, era mais jogador que o Kahneman, mas era um zagueiro que saía muito na caça, era o Figueroa. Não perdia uma, né? Saía muito na caça. O Anchieta era mais clássico, lembra, Raul? Fez uma Copa do Mundo de 70 praticamente perfeita, né? Acho que ele foi o melhor zagueiro daquela Copa pelo Uruguai. Era um grande zagueiro, um senhor zagueiro. E o Grêmio traz ele em meio àquele sucesso que foi a vinda do Figueroa para o Inter, né? Sim. Mas, falando um pouco de Grêmio, eu não sei se vocês concordam, o que me chama a atenção é a capacidade que tem o Renato de descobrir soluções quando ele está mais embretado possível, né? Tem uma leitura de jogo. Ele estava absolutamente embretado, ele vinha mal para esse jogo do Flamengo, ele acha soluções na gurizada.
Ele tem essa capacidade, o Renato. Embora Ele é eu inteligente, considere, realmente. ele conhece. Embora eu considere que ele esteja em final de ciclo no Grêmio, talvez esse seja o menor ciclo dele no Grêmio. Normalmente ele fica de 2 a 3 anos, né? Eu acho que ele está em final de ciclo, mas ele sabe encontrar soluções em meio aos problemas. Isso é uma capacidade que ele tem. Os jogos aí da última rodada eram jogos difíceis para Grêmio e Inter, isso sem dúvida alguma. Esses clubes que estão com a corda no pescoço, eles vão Copa pro do tudo ou Mundo. nada. Eles vão pro tudo ou nada. E então era difícil, era difícil pro Grêmio. Tava sendo difícil ganhar um jogo fora de casa. E ainda pegar um clube que ia jogar tudo Franco pra. atirador, não nada a perder. Exatamente. Então, claro, e ainda o Grêmio com uma crise de desempenho, não tem crise no Grêmio. Crise de desempenho. Até porque eu tenho dito, né? Crise é se eu tivesse mais perto do Z4 do que do G6. Eu tava no G6 e agora tô no G4. Então eu acho que crise não é, mas tem uma crise de desempenho, eu reconheço. O time é comum, como eu tenho repetido, para não dizer outra coisa, né? Ah, se o Marcos estivesse aqui, ele... Ah, qual é outra coisa? Não precisa dizer, tô dizendo, é comum, é comum. Qualidade tá Vocês boa, né? Qualidade dos É. demais fica bacana, assim. Se o Grêmio for com uma vaga direta para Liberta, vocês acham que o Renato não fica? Cara, eu acho que Thiago, não sei se dá a tua opinião antes de mim. Não, acho que fica assim. Com a vaga direta ele fica. Também, Com a eu vaga acho direta também. ele não vai embora. Ele acho. fica aí. É. Eu acho que com a vaga direta para Libertadores, algumas coisas podem acontecer, né? Calma, não, calma. Coisa- Calma, eu também penso que nem tu, A Gustavo, gente mas eu já não fez. gosto de externar. A Me gente chamam já de Coisa boa sonhador. que caso o Grêmio pegue G6, eu acho que é G6 e aí tem a pré, né? pré. Calma, um pouquinho É, pra... A parte boa, na teoria, do Fortaleza não ter ganhado, é que é muito mais fácil tu negociar o Vojvoda agora. Ah, pode ser. Daqui um Ah, pouco, é uma mudança de ar que ele precisa, 4, 5 anos lá, show, é um dos maiores da história, acho que do Fortaleza, lá, treinador lá. É. Aí pode ser que mude. E pra mim, acho que é um top 3 Brasil. Mas eu tava vendo que o pessoal falou no começo do programa também que era terra arrasada, que o Inter não vai pegar nem Sul-Americana, mas acho que com esse time do Inter aí vai jogar Sul-Americana tranquilamente, ó. Eu acho assim, que é capaz de chegar. outra coisa que eu queria ressaltar Eu amo. antes de passar pro recado final é justamente isso que o Thiago falou. A gente é corneteiro, mas Sim, a gente não é também kamikaze, né? A gente tá vendo que na matemática, nos pontos, o Inter tá mais perto do Z4 que do G6. Isso é fato. sim. Mas no desempenho, o Inter tá mais perto de uma pré-Libertadores, de uma Sul-Americana ou pré-Libertadores do que Do que o Z4, do Z4. Isso é fato. Sim. Não tá mais perto da vaga direta para Libertadores porque precisava ganhar 8. Sim. Precisava ganhar 8. 8. Agora hoje foi atualizado. Precisa só ganhar 9 para ter uma Sim. vaga direta para Libertadores. Só que tem Só um 8 cara jogos. poderia fazer isso. Só um cara É. poderia fazer isso. E foi escorraçado do gigante da Beira-Rio. O Ah. maior da história, né? Abel Braga. Só ele. Não, mas o Inter hoje, para ter uma vaga direta na Libertadores, ele precisa Sim. ganhar 9. Mas Só que só tem 8 jogos. Só que só tem 8 jogos, então a vaga direta já era. É pré-Libertadores e Sul-Americana. Então, sim, mas daí eu tinha que acho contar que os outros fossem perdendo também, né? É que agora, nesse momento do campeonato aí, hein, Alexandre, o que tu acha? Nesse momento do campeonato aí, vai ficar complicado. Tanto os de cima, eles a irregularidade deles diminui, né? E os de baixo é o desespero. Eu penso que agora acho que a coisa já está bem alicerçada ali embaixo, né? Que pese a vitória do Curitiba ontem, o Curitiba está rebaixado, o América Mineiro está rebaixado, e eu acho que o Goiás está rebaixado. Tá? E a rodada não foi ruim, né? A rodada não foi ruim. E aí eu penso que a 17ª, o 17º lugar, ou seja, o primeiro a ser rebaixado, né? Vai ficar em 17º. Eu acho que fica entre Vasco, Bahia
e talvez Cruzeiro, acho que o Inter escapou, o Inter escapa. E como tu falaste, Gustavo, ali para cima também, né? As coisas começam a já se definir, já ficar um alicerce ali, né? Você tem ali Botafogo, Flamengo e Palmeiras, penso eu, né? E a mais disputada, na minha visão, vai ser a última vaga direta da Libertadores, o quarto lugar, né? Que hoje é do Grêmio, né? Mas está em aberto ainda. Hoje é do Mas Grêmio. tem o Bragantino ali, no Bragantino não, vocês acham que não? Eu acho que não vai, eu acho que vai ruir a corda. Eu acho que não É, vai ser. acho que... O Bragantino começou a cair, mas é um sério candidato também. Sim, É um sim, sério- sim. É que É jogar um lá no sério- estádio deles é chato, né? É um timezinho enjoado de jogar lá. Tem assim, candidato, além mas- do Bragantino, pela quarta vaga, dentro disso que o Alexandre falou, pela quarta vaga dá pra ver hoje, assim. O Grêmio tá na quarta vaga, mas aí o Bragantino tá em terceiro. A diferença é de 2 pontos. Pela quarta vaga pode ser o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro E os dois e o Atléticos. Bragantino. Os dois estão crescendo. Esses estão três crescendo. aí, por enquanto, esses três brigam com o Grêmio pela quarta vaga. Tá? O Bragantino tá na frente até, agora, 2 pontos. Mas aí o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense estão 1 ponto atrás do Grêmio só. Então o Grêmio tá ali no meio. Então eu acho que a briga pela quarta tá entre esses 4 por enquanto, né? Porque depois desses 4 vem o Fluminense. Mas tá com 45, tá 5 pontos atrás do quarto colocado, que é o Grêmio. Então acredito que se o Fluminense, depois do jogo da Libertadores, se focar mais, dependendo do resultado da Libertadores, não sei, aí talvez ele entre nessa briga aí fiquem 5 clubes pela quarta vaga ali, na reta final. Pode ser. E se o Grêmio manter, né? Porque assim, como eu falei, antes das últimas 2 rodadas, a gente tava morto, na visão de muitos aí. Os corneteiros colorados estavam nos dando como morto. E os gremistas que estavam querendo, assim, ó, estavam querendo o título do brasileiro, que estavam acreditando, né? Pois é, que estavam acreditando que esse elenco pode mais, né? Esses aí estavam dizendo, agora acabou mesmo, não vamos nem conseguir pré-Libertadores, nem mal Sul-Americana e tal. Bom, vamos... Raul. Não, para nós colorados, o ideal hoje seria o ideal Fluminense ganhar, né? Abriria uma vaga. Em teoria. Sim. Fluminense e Fortaleza. O Fortaleza já tomou um fungaço. Sim, agora, não. Eu digo o Fluminense ganhar a Libertadores, que você quis dizer, né? É isso aí. Pero não me gusta muito. Eu não quero. Eu tô indiferente com relação a esse jogo aí. Tô indiferente também. Eu também tô indiferente, mas é que o time do Boca... O meu medo, cara, é que depois nós, colorados, vamos dizer assim, nós perdemos pro campeão. Olha, é muito... É provável. É provável. Eu não quero nem pensar nisso. O Marcos vai falar isso, certo? Hã? O Marcos vai falar isso aí. Já é campeão. Isso é certo. Bom, vamos lá. Vamos passar pro recado final. A gente tá se encaminhando pro final do episódio. Então, teu recado final, Thiago. Fiquei agradecido, né? O pessoal, apesar de eu pedir para eles terem calma com os gols, tudo lá, com 7 lá, fizeram 3 e tudo, mas não foi suficiente. Eu acho que eles se atrapalharam com o verde, eu acho. O verde foi decisivo. Eles não sabiam para quem passar a bola. Se era pros de verde com branco ou se era de verde com cinza. Aí eu acho que tá aí a decisão, entendeu? Aí o Vitão, na hora de dar o carrinho, quando ele foi ver que não era o parceiro dele, aí já era tarde. Aí foi expulso e aí deu o que deu, né? Fazer o quê? Eu espero só que eles tenham mais sorte contra o Coelho. Eu acho. Não sei. Pois o uniforme deles me lembrou muito o uniforme do América Mineiro, mas enfim, né? Vai saber por que criaram esse uniforme. Agora, a minha pergunta, na verdade, é que cor será que vai para o próximo jogo? Vamos de amarelo, quem sabe? Né? Azul, novembro azul. Pois é, novembro azul, quem sabe, Rosito? Tá louco, velho.
Ah, tá louco. Mas o Grêmio não me faça uma coisa dessas, né? Não invente moda. Doda, teu recado final. Cara, eu nunca gostei muito do Hulk, né? O personagem mais fraco da Marvel é verde, eu não gosto, nunca gostei desse tipo de coisa aí, né, cara? Mas hoje tu Cara, tá eu verde acho- na eu tela acho- aqui. Cara, eu acho que quarta-feira agora, antes do jogo do Coxa, eu acho que até algum programa tinha falado que pra mim seria um jogo meio complicado, porque o América faz gol em quase todos os jogos, cara. É um franco atirador. Tem o Mastriani, que é interessante esse jogador, um bom camisa 9, tem bastante gol na temporada. Porque o América é ruim de pegar na Copa do Brasil, brasileiro. Acho que é um pouquinho melhor, mas enfim. Cara, ficou devendo agora, tem que fazer os 3 pontos agora, né? Pra tirar esse. Por mais que eu também não acredito em rebaixamento, essas coisas, mas fica, né, aquela pulguinha, aquele negócio, tá aí, né? Matemática não era meu forte, né? Mas tu olha assim, tá mais perto, né, com a setinha para baixo do que da setinha para cima, né? Então vamos se livrar disso aí. Mas que nem eu falei no último programa, eu só quero fazer ponto, velho. Eu não sei aonde é que vai dar isso aí, mas eu quero pontuar o que eu puder. E vamos pontuando, vamos pontuando. E espero que jogue com a camisa vermelha, né? Tá no estatuto. Parece, né? Eu não sei, eu sou leigo, mas o estatuto diz que as cores são vermelho e branco. Olha que incrível isso, cara. A camisa por causa da sustentabilidade, da natureza. Mas sabe quem é que fica falando? Ai, a camisa não é problema. É o cara que vai no Marinha e faz xixi nas árvores do Marinha, que toca copo plástico no chão, no pátio do Beira-Rio, fica fumando cigarro, que é feio, e fica tocando dentro do estádio. Aí tá. Aí por que vocês fazem isso? Aí na hora da camisetinha, sustentável, planeta. Não vem com essa. Bando de pop, né? O português. Mas vamos jogar com o vermelho e vamos sair com os 3 pontos contra o Coelho. Recado final, Raulito. Bom, o meu recado final é só saber se o Inter vai entrar contra o América com a camisa de treino ou camiseta oficial de jogo, né? Porque toda vez que ele entra com camiseta de treino, ele perde e passa vexame, né? Então, assim, e eu concordo com o Dona, né? No estatuto está lá, Inter é vermelho e branco. Quer homenagear Outubro Rosa, Novembro Azul, o raio que o parta, tá? Natureza, entra com a camiseta lá e na hora do jogo tira e deixa a tradicional. Exatamente. Depois dessa lição de marketing, o Dodo é formado em marketing. Viu? Não percam esse profissional aí. Recado final, Juca. 2 coisinhas rápidas. A diretoria do Internacional, né, que pode ser a mesma o ano que vem ou a de oposição, mas já sabemos que será Barcelos e seus comandados ou Roberto Melo e seus comandados. O ano que vem tem Copa América. Se vocês não sabem, nós vamos informar aqui. O canal vai informar em primeira mão. Amanhã vocês vão ver o episódio. O ano que vem tem Copa América. A Copa América não é data FIFA. Ou seja, os selecionáveis, Charles Arangues, Sérgio Rocher e Ener Valencia, e talvez algum outro, não ficarão à disposição durante 20 a 30 dias, porque vão servir suas seleções e o Inter vai ficar capenga no Brasileiro. Vão esperar chegar lá e dizer, tem Copa América. Nós já estamos informando aqui hoje, ano que vem tem Copa América e não é data FIFA, ou seja, o futebol brasileiro segue andando. Atente-se, se liguem. E o assunto aqui, para ampliar debate no próximo programa que eu trouxe aqui, eu tenho lido sobre isso e eu acho que a solução para o futebol brasileiro passa longe das SAFs, viu? Só vou deixar aqui para vocês para provocação. 20º colocado no Campeonato Brasileiro, América Mineiro, SAF. 19º, Curitiba, SAF. 18º, Vasco, SAF. Essa é a solução para o futebol brasileiro? Não tinha me ligado nessa daí. Não tinha me ligado mesmo. E vem o Sheik com 1 bilhão, me serve. Vem o Galo aí com 2,1 bilhões o ano que vem. Aí sim. Dizem que Sheik é bom, emagrece. Eu nunca tomei. Só pra isso, sério. Faz o recorte lá, hein? O meu recado final. Depois de um episódio tão pesado, muito pesado, vocês colorados deixaram esse episódio muito pesado, foi uma choradeira.
A gente tá rindo aqui, cara. O que ele quer mais? Eu Foi tô uma bêbado. cena- O que ele Não, quer mais, cara? mas o momento do Inter foi muito pesado. Eu tô até. Fiquei muito pesado. O boné começou a apertar a minha cabeça até. Depois de um episódio pesado, eu quero lembrar que o Inter tava embalado. Foi uma surpresa pra mim essa rodada, ver o Inter perder dentro de casa, tomar 4 de um candidato ao rebaixamento. E assim, ó, embalado é bom. Embalado é bom. O problema é quando tem uma ladeira. Quando aparece a ladeira, que aí você já sabe, aí é ladeira abaixo, né? Então é melhor cuidar com o embalo. Até o próximo episódio. Até mais. Heitor. Valeu, um abraço.